crianças, vamos cantar uma música para nos preparar para a prece. A música A Casinha. Vamos lá, vovó? Casinha bem fechadinha, era uma casinha bem fechadinha. Abra a janelinha para o sol entrar, abra a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos vivem nela sim, e os passarinhos vivem nela sim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e debaixo dela corre um rio assim, e debaixo dela corre um rio assim. Dentro do rio estão os peixinhos, dentro do rio estão os peixinhos, que junto aos sapos fazem assim, que junto aos sapos fazem assim. Perto da ponte está trovejando, perto da ponte está trovejando. Fecha a janelinha porque vai chover, fecha a janelinha que vai chover. Então vamos fechar nossos olhinhos. Senhor Jesus, querido amigo, abençoe o nosso coração, abençoe a nossa aulinha, que possamos colocar os bons ensinamentos em nosso coração, abençoe nossa família. Obrigada por tudo, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos para mais uma aula do Livro dos Espíritos 4. Hoje nós vamos ver a aula 6. A vovó vai contar para a gente sobre o que a gente vai falar hoje. Então, crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as virtudes, os vícios e também sobre o egoísmo. Egoísmo? Ah, vovó, acho que não vai precisar falar sobre egoísmo, não. A gente nem é egoísta, não é, vovó? Não sei. Eu acho que todo mundo é um pouquinho assim, mas a gente tem que aprender a melhorar, não é? Ah, será que eu sou egoísta, vovó? Deixa eu pensar aqui. Pra gente ser egoísta, vovó, o que a gente tem que fazer para falar assim, aquela pessoa ela é egoísta? Por exemplo, uma pessoa que ela tá lá brincando com o brinquedo dela, aí vem um amiguinho e pede o brinquedo emprestado. Aí esse amiguinho fala, não, no meu brinquedo ninguém toca. Será que isso é egoísmo, vovó? Isso é um pouco de egoísmo, sim, porque se o amiguinho pediu, você tem que dividir com o amiguinho. Não pode ser maldoso e não dividir. Isso é egoísmo, criança. Então, o egoísmo é uma coisa que a gente tem que combater, tirar do nosso coração, não é isso, vovó? Então, vamos aprender nessa aula como que a gente vai fazer aí para tirar o egoísmo do nosso coração. Veja, Dom, que mãe amorosa com o seu filhinho portador de necessidades especiais. Lenina, ela se sacrifica para criá-lo e dar-lhe carinho. As mães são encantadoras. É um exemplo bonito. Existem também pessoas que cuidam de crianças abandonadas. Então, eles estão ali conversando, né, sobre esse lindo exemplo. Então, será que esse sacrifício da gente cuidar de outras pessoas que às vezes têm necessidades, né, especiais, necessidades que vão, como que eu posso dizer? Me ajuda aí, vovó. São necessidades que vão necessitar de mais cuidados. Então, será que isso deixa a gente ser um pouquinho menos egoísta quando a gente
se dedica mais ao cuidado do nosso próximo, vovó? Eu acho que sim. Ah, então vamos ver. Ó, as virtudes e os vícios. Pensando nisso, vejamos qual é a virtude que tem mais valor. Qual será a virtude que tem mais valor? A vovó vai falar aqui pra gente. Qual é, vovó, a que tem mais valor? A virtude que tem mais valor é a caridade. Então, a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, é a gente praticar caridade sem interesse, não é, vovó? Sim. Ah, muito bem. É a gente não ter segundas intenções, ou querer aparecer com aquilo, ou querer ganhar alguma coisa em troca. Então, a gente fazer a caridade simplesmente por estar feliz em ver Isso, simplesmente por ver o nosso próximo feliz, melhor. E tem outra perguntinha aqui, que a vovó vai responder. Qual o sinal mais característico da imperfeição, vovó? O sinal que é o interesse pessoal. É, isso mesmo, vovó. Quando a pessoa ela tem interesse pessoal, interesse, né, em ganhar algo em troca, né, um elogio, ou receber alguma coisa em troca daquilo que ela fez. Então, isso é um sinal da imperfeição. Então, nós que buscamos nos melhorar, ser um pouquinho mais perfeitos, a gente deve buscar eliminar aí esse interesse pessoal nas nossas intenções. Agora, vovó, a gente tem uma situação aqui que está acontecendo lá num lar de idosos, lá onde os idosos eles ficam morando. Então, o que acontece? Dona Genoveva, quanta ingratidão! A senhora foi uma mãe tão carinhosa e nenhum filho vem visitá-la. Leôncio, eu aprendi no Evangelho que não devemos fazer o bem esperando a recompensa. Amo todos os meus filhos. Olha que bonito da parte dessa mãe, o que ela aprendeu no Evangelho, que a gente deve fazer o bem sem esperar recompensa. Ela criou, né, o filho dela, mas ela está lá no abrigo, o filho não vai visitar, mas ela aprendeu que tudo que ela fez de bom para o filho, ela não deve esperar recompensas. E é isso mesmo que o Evangelho nos ensina. Ele nos ensina a fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso mesmo, parabéns. Que linda história, né, vovó? Então vamos lá. Obrigada pela presença da vovó aqui. Agora a vovó está um pouquinho cansada. Aí a gente vai prosseguir. Pai, tem a questão 902 lá do Livro dos Espíritos. O Edom está perguntando. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Qual que é a resposta lá do Livro dos Espíritos? Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar? Que cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Então, muitas pessoas alegam que quer ficar rico, ou cobiça a riqueza. Ah, eu gostaria de ser rico que nem tal fulano, que nem o meu amigo, né? Ou algum personagem que a gente admira. Mas e quando a gente quer ficar rico com o desejo de ajudar o próximo? Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria muitas coisas, ajudaria, né, várias instituições. Então, será que lá no fundinho do nosso coração a gente não tem um interesse pessoal? Então, é isso que essa questão pede para a gente refletir. É louvável quando esse sentimento é puro, quando realmente a gente
tem vontade de usar a riqueza para fazer o bem, para ajudar mais pessoas, para levar boas condições para as pessoas, mas quando a gente quer simplesmente para satisfazer, né, os nossos desejos, as nossas satisfações pessoais, então é isso que a gente tem que refletir. Aí tem outra situação aqui, mais tarde lá na escola. Mamãe, o Dudu é preguiçoso, ele sempre tira notas baixas. Filho, não fica bem falar mal dos outros, sabe por quê? A questão 903 aqui fala o seguinte: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de grande utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que está na caridade. Então, quando a gente é indulgente para com os defeitos alheios, a gente também está praticando a caridade. Antes da gente julgar, de censurar as imperfeições, os defeitos dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então a gente tem que pensar, será que eu também não tenho esse defeito? Então primeiro vamos olhar para dentro do nosso coração antes de criticar o nosso próximo, certo? Antes de falar mal de tal pessoa. A questão 908 fala o seguinte: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Fala aqui que as paixões são como um corcel, como um cavalo que corre muito, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então quem é que tem que governar o cavalo? A gente, não ele nos governar. Então uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para o trem. Então a gente tem o exemplo aqui dos amiguinhos. Francisco, me empresta a sua bicicleta? Eu tenho que comprar remédio para minha mãe. Aí o amiguinho responde: jamais, Roberto, você pode estragá-la. E além do mais, eu vou ser um grande ciclista, vou ser o maior do mundo. Então, será que as atitudes aqui desse amiguinho, que não quer emprestar a bicicleta, né, que pensa em ser o melhor do mundo, será que as atitudes dele estão de acordo com o que Jesus ensinou, de acordo com o que o Evangelho de Jesus nos ensina? E eu creio que não, né? Ele está muito apegado ali às coisas materiais. É claro, a paixão dele é bicicleta, é ser um grande ciclista, mas isso não pode fazer com que ele perca o controle ali, fazer com que isso seja maior do que a amizade, né? Do que a possibilidade dele emprestar a bicicleta para o amiguinho ir lá buscar um remédio, não é mesmo? A questão 909 fala o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que se eu me esforçar, criança, eu consigo vencer os meus defeitos? E vocês aí? Então vamos ver o que ele responde. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, não precisa de muito. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é questão de a gente se esforçar um pouquinho para ser cada dia melhor, para a gente se desapegar um pouquinho das nossas coisas, dar mais importância para as coisas morais, para os ensinamentos, do que para as coisas materiais. Aí a questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar, para a gente aí vencer
as suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto é essa a missão dele. Então, se a gente quiser pedir ajuda dos bons espíritos para que a gente consiga vencer aí os nossos defeitos, com certeza eles vão nos ajudar. Aí a gente tem uma situação aqui. Uma cervejinha, Álvaro? Aí um espírito, né, influenciando ele a beber uma cervejinha. E o espírito ali, bondoso, tá falando, não beba mais, sintonize com o bem. Aí vamos ver qual foi o pensamento do Álvaro. Não vou beber, vou dar aula para as mães carentes lá do centro espírita. Ei, que bacana a atitude dele, né? Então, leve-o para o hospital. O que aconteceu aqui? Leia o Evangelho. Oh, Deus, me ajude. Então, tem várias situações ali. Aí, na outra janelinha, tem um espírito influenciando, um espírito desencarnado influenciando um espírito encarnado em vida a fumar. Fume, fume. Então, esse espírito, ele carrega aí os vícios, né? Com certeza, que ele já tem há muito tempo, então ele se aproxima de outra pessoa, de uma pessoa encarnada, para tentar usufruir aí dessas energias aí, dessas energias do fumo, da bebida, muitas vezes. E aqui embaixo a gente tem uma situação que o menininho está ajudando. Vamos, Senhor, vou lhe ajudar. Então, aí, que bacana, né? Ao invés de fazer algo ruim para o corpo dele, ou sintonizar aí com algum vício material ou algum vício moral, ele está ali buscando praticar a caridade. E somente praticando o bem a gente consegue afastar do nosso coração os sentimentos de egoísmo. Então vamos agora aqui para outra situação. Professor Malcolm, na próxima vez vamos precisar de mais alimentos para distribuir aqui no lar de crianças. Olha que bacana! Eles foram lá no lar de crianças fazer uma visita e levar alimentos para doar. Fique tranquila, nós vamos conseguir. Eu vou entregar esta cesta para as crianças. Olha que bacana! Então, realmente, esse tipo de atitude nos ajuda a melhorar nossas atitudes, nossos pensamentos e nos afastar do egoísmo. A questão 917 traz o seguinte: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Então é o que a gente quer aprender, não é, crianças? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando, ela vai sendo maior que a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, a gente ter o conhecimento do Espiritismo também nos ajuda a entender que tudo que a gente faz tem consequências, não é mesmo? Entender que a gente vai colher as consequências das nossas más atitudes e a gente pode sofrer com isso. E a gente também buscar ter a consciência de que ajudando o nosso próximo a evoluir, a gente também pode evoluir, se tornar uma pessoa melhor e tornar o nosso mundo melhor. Então assim a gente vai afastando, vai eliminando aí o egoísmo do nosso mundo. Então, vamos para a nossa atividade. Ligue as dúvidas das crianças aos balões com as respostas certas. Então, vamos lá? Qual o mais meritório de todas as virtudes? É quando a gente faz um sacrifício do interesse pessoal. Lembra que a gente viu lá no começo da aula aquela mãe que
tá ali mãe de crianças especiais, muitas vezes a pessoa adota uma criança com necessidades especiais. Então isso é um sacrifício do interesse pessoal. Ela vai deixar ali de ter um tempo maior para ela, para dedicar ao cuidado de uma pessoa que necessita de mais carinho, de mais amor. Então ela vai se doar para outra pessoa. Então isso é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer. A gente doar o nosso tempo para cuidar do outro, sem interesse nenhum, simplesmente por ver a outra pessoa feliz. E o segundo aqui, qual o sinal mais característico de imperfeição do espírito? A resposta, qual é o balãozinho correto? Vamos ver. O sinal mais característico de imperfeição do espírito é o interesse pessoal, aquela pessoa que só pensa nela, nos interesses dela. O apego às coisas materiais. Lembra que a gente viu a história do menininho que não queria emprestar a bicicleta dele? Qual é o pior de todos os vícios? Qual é o pior que a gente tem que buscar eliminar aí do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes? É o vício do egoísmo, da gente querer tudo pra gente, de não querer dividir. E esse dividir pode ser até mesmo, não precisa ser coisas materiais, pode ser dividir o nosso tempo. Aquela pessoa que faz coisas somente para ela, se ela pegar um pouquinho do tempo dela para praticar algo de bom para as outras pessoas, isso também é uma forma da gente aí se desprender do egoísmo, a gente praticar a caridade, praticar o bem. Então, o pior de todos os vícios, aí a flechinha azul, o egoísmo. Vamos para outra atividade. Você quer ajudar a Jesus a acabar ou diminuir o egoísmo do mundo? Pense ou escreva dentro do balão como poderíamos ajudá-lo. Então, quem tem um papelzinho aí, pode escrever como que a gente pode ajudar Jesus a diminuir ou acabar com o egoísmo do mundo. Tem várias coisas que a gente pode fazer. A primeira situação mostra ali, ó, uma pessoa passando com a sacola ali cheia de coisas, né, cheia de alimento. Então, como que ela poderia ajudar essas duas pessoas que estão ali passando necessidades, privações materiais, muitas vezes sem roupa, sem comida? Então, como que ela pode ajudar? Será que se ela doar um pouquinho daquilo que ela tem, ela consegue ajudar essas pessoas? Se cada um pensar assim, com certeza a gente pode ajudar sim. Uma pequena atitude vale muito, se cada um fizer a sua parte. A segunda situação, tem a situação ali, ó, de vícios, né? De alcoolismo, drogas, fumo. Então, como que a gente poderia ajudar? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar uma sugestão. A gente pode ajudar também fazendo campanhas de conscientização aí sobre os malefícios do uso dessas substâncias para o nosso corpo, que prejudica muito, pode prejudicar nossa família, nosso corpo. Toda a sociedade é prejudicada quando a gente se liga a esse tipo de vícios. E também lembrar que a gente deve evitar também qualquer tipo de vício moral, além dos vícios aí que a gente colocou, do alcoolismo, das drogas, do fumo, a gente se livrar também do vício da fofoca, não é mesmo? Daquele vício de querer praticar um mal para o próximo. Então a gente buscar substituir esses vícios ruins por vícios, substituir esses vícios ruins, né, por boas atitudes. A gente colocar na nossa vida boas atitudes. A prática da caridade é uma delas. Não é? A gente buscar fazer campanhas, dar uma aula, conversar com alguém que está passando por alguma dificuldade.
Então é isso aí, crianças. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, vamos nos preparar para a prece, respirar bem fundo, acalmar o nosso coração. Senhor Jesus, querido amigo, agradecemos por mais uma aula, por nos ensinar sobre como esse vício do egoísmo é prejudicial para a nossa evolução, para a nossa família, para o nosso mundo, que possamos nos afastar dele e pedimos que abençoe nossa casa, abençoe o lar de cada um que passa por dificuldades. Obrigada por tudo, que assim seja. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.